Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. Amados, nós estivemos em um processo de mudança de localidade. Para a honra e glória de São Jesus, conseguimos um salão maior, bem mais organizado, e estamos com os nossos corações felizes por tudo que Deus tem operado. Eu quero agradecer aqui pela a paciência, o amor, o carinho de todos vocês, e agora nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, dando seguimento à nossa aula. Nós estávamos tratando na última aula acerca, meus amados, das riquezas do reino, e nós vamos dar continuidade. Fique conosco até o término desta aula. O Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. Há um desejo no coração do Pai. E esse desejo, meus amados, é que os filhos e filhas venham viver a plenitude do Pai. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele tem se manifestado para nos trazer avivamento. Esse é o tempo do avivamento. E o avivamento, ele abrange todas as áreas de nossas vidas. E uma dessas áreas são as tuas finanças. Deus quer te prosperar, Deus quer te honrar, e de bom grado apenas receba as bênçãos do Senhor. Uma pessoa, meus amados, que caminha debaixo da bênção do Senhor, ele não somente queima para o reino, mas também ele tem condições de investir. Investir, meus amados, em obras missionárias, investir, meus amados, num avivamento, na vida, meus amados, de homens e mulheres de Deus, que têm, meus amados, doado literalmente as suas vidas para levar as boas novas, para levar, meus amados, o avivamento, para levar, meus amados, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se prepare para juntos mergulharmos na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Enquanto nós vamos nos preparando, eu quero que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você possa ser notificado de todos os nossos vídeos, amém? Tira 1 minuto do teu tempo precioso, 1 minuto para compartilhar o link dessa transmissão com amigos, grupos, com redes sociais, em nome de Jesus, amém? Durante 1 minuto eu estarei fazendo oração para a gente iniciar esta aula, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amigo Espírito Santo, precioso amigo Espírito Santo, nós viemos, meu Pai, Senhor, até a Ti, para te convidarmos uma vez mais. Nos ensine a Tua palavra, meu Pai. E fale conosco uma vez mais, meu Pai, com poder e grande glória, meu Pai. Em nome de Jesus. E a Ti, Jesus, prometemos dar toda a honra e toda a glória, meu Pai. Há uma unção para ser transferida aqui nessa noite. Há, meu Pai, Senhor, dons espirituais para serem ativados. Há ministérios para serem abençoados. Há, meu Pai, Senhor, uma liberação de riquezas e honra para ser derramada sobre a vida de Teus filhos e filhas. Assim, te convidamos, amigo Espírito Santo. Vem, se faça presente. E tome o teu lugar de honra, e tome o teu lugar, meu Pai, Senhor, especial, em nosso meio, em nossas vidas, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E ao Senhor daremos toda a honra e toda a glória hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo, é primordial cada um de vocês que tem estado conectado conosco, nos acompanhando através de nossos cultos, nossas ministrações, nossos vídeos, nossos ensinos, estarem compartilhando. O avivamento, meus amados, ele pode tomar conta do Brasil e das demais nações, se houver uma união entre nós. Então compartilha, amém? Não espere eu estar pedindo, eu estar citando esse detalhe, mas tenha como algo comum para você. Não, eu vou compartilhar, eu vou fazer parte desse ministério, porque compartilhando você está fazendo parte desse avivamento, nos ajudando assim a incendiar o Brasil e as nações em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dízimo não é para você ficar rico,
é para você ter a bênção de Deus. E a bênção de Deus te leva muito mais além. Aleluia! Foi uma das minhas últimas palavras na última aula. Amém? Glória a Deus. Quarta chave. Nós estamos indo agora para a quarta chave. Oferta para os pobres. Se você não assistiu a primeira aula acerca das riquezas do reino, assista. É uma aula, meus amados, que pode gerar um divisor de águas em suas finanças. Vai abrir o teu entendimento em relação às riquezas do reino como nunca antes. Aleluia! Glória a Deus. Detalhe, famintos e sedentos, eu estou ensinando mediante a luz da palavra do Senhor. E todo o meu ensino está, meus amados, contido na palavra do Senhor com referências bíblicas. Então vamos mergulhar nesta aula tão maravilhosa, a qual o Pai quer, meus amados, nos preparar para nós sermos extremamente abençoados. Aleluia. Oferta para os pobres. Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama de doença. Aleluia. Preste atenção, famintos e sedentos. Você é abençoado quando você ajuda o pobre em várias áreas. 1. Felicidade, bem-aventurado. 2. Livramento do dia mau. O Brasil tem passado por dias difíceis. 3. É abençoado na terra. 4. Livramento dos inimigos. Note, famintos e sedentos, somente pelo fato de você ter ajudado o pobre, aquela pessoa que é totalmente Note, famintos e sedentos, que somente pelo fato de você ter ajudado o pobre, aquela pessoa que é, meus amados, necessitada, automaticamente você atrai sobre a tua vida, meus amados, uma determinada bênção do Senhor, a ponto de você receber alegria em teu coração, livramento do dia mau, aquelas situações, meus amados, que nós não esperava, Deus estará sempre presente ali para te livrar desse dia, amém? Te abençoará sobre essa terra, haverá, meus amados, uma determinada bênção sempre manando sobre a tua vida, e livramentos dos teus inimigos. Olha que extraordinário. Amados, o maior segredo da gente sermos abençoados está na palavra. Amém? E quando nós, meus amados, somos zelosos para seguir a luz da palavra do Senhor, nos mínimos detalhes, nós atraímos, meus amados, muitas bênçãos sobre nós. E, meus amados, é para essa dimensão que o Pai quer nos levar, trazendo a nós a revelação e o conhecimento da tua palavra, para que nós sejamos, então, preparados e capacitados para toda boa obra e para vivermos João 10:10, vida e vida com abundância. Glória a Deus. Provérbios 19, versículo 17. Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Grandes empresas que não são de cristãos vivem isso. Eles recebem certa bênção de Deus, pois eles estão sempre ajudando aos pobres. Pegue, meus amados, esta base, pegue esse exemplo para a tua vida. Amém? Existem muitas pessoas ímpias, sendo abençoado, recebendo determinados níveis de bênção. Por quê? Porque eles conhecem esses princípios e voluntariamente eles ajudam os pobres. Amém? Eu comecei ensinando, falei sobre o poder do dízimo, mediante a visão da Bíblia, não daquilo que muitos pastores têm ensinado. Amém? E nós vamos continuar mergulhando.
Agora estou falando aqui, meus amados, sobre a oferta aos pobres. Todos os princípios e valores do reino precisa ser praticado pelas nossas vidas, meus amados. Somente assim nós viveremos João 10:10, vida e vida com abundância. Amém? Nas suas orações cotidianas e diárias, sempre peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me dê um coração voluntário. Me dê sensibilidade à tua voz, porque o próprio Espírito Santo de Deus irá te impulsionar, irá te direcionar. Amém? Muitas vezes nós olhamos para a África, olhamos, meus amados, para países carentes, sendo que, meus amados, na plena realidade é que muitas vezes perto de nós, à nossa volta, existem pessoas carentes e necessitadas, precisando de uma ajuda, de uma esmola. Amém? E nós precisamos fluir nessa dimensão, aonde nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, aonde nós temos um coração amoroso para se compadecer das pessoas desprovidas, das pessoas que, meus amados, baixa renda, no extremo, a ponto de elas passarem grandes necessidades. Então nós vamos executar esse princípio, meus amados, dessa oferta, ajudando os pobres. E certamente, meus amados, que nós iremos atrair a bênção de Deus sobre nós, em nome de Jesus, amém? Quinta chave: dízimo não é lei, é um princípio de amor. Aleluia. Malaquias 3, versículo 8. Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Aleluia, que versículo extraordinário. Abraão, Isaque e Jacó não devolveram dízimo pela lei ou por obrigação, mas por princípios. Eles queriam muito mais do que a prosperidade. Eles queriam a bênção, o senhorio de Deus. Dentro da bênção de Deus, o homem já entra colhendo. E depois que ele planta, o primeiro dia do homem foi no sábado, foi o descanso. E no descanso ele já entrou colhendo. Porque o povo estava roubando a Deus. Preste atenção, meus amados, aqui está a explicação e a revelação. Porque aquele jardim, terra prometida, foi Deus que tinha plantado. E tudo que Deus coloca em suas mãos, você tem que dar a Ele o dízimo. Nem todo mundo está roubando a Deus. Pois se o que você conquistou foi com suas forças e você reconhece que não foi Deus que te deu, então você não está roubando a Deus e também não tem aliança com Ele. Mas se você reconhece que tudo que vem até você é provisão de Deus, então você tem que dizimar. Caso contrário, você estará roubando a Deus. Grava isso em teu coração. Amém? Exatamente, meus amados, por causa desse motivo que o Espírito Santo de Deus estava cobrando de Israel, para que Israel viesse trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. E ele, meus amados, chegou a citar e a dizer que toda a nação estava roubando a ele. Por que, igreja? Por que famintos e sedentos? Porque Israel estava em uma terra que manava leite e mel, que o próprio Espírito Santo de Deus havia provido e dado para ele. Havia dado para eles.
E automaticamente o pai havia pedido, meus amados, a 10ª parte. Como um ato de amor, como um ato de felicidade. Nem todo mundo está roubando a Deus. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Mas se você, meus amados, reconhece que aquilo que está chegando em tuas mãos não foi o Espírito Santo de Deus quem te deu, não foi o Senhor Jesus quem trouxe até você. Amém? Foi um bem, foi um recurso conquistado pela tua força, tua capacidade. Não, você não precisa dizimar. Mas se você reconhece que foi Deus quem trouxe até você. Se você reconhece, meus amados, que determinados recursos, bênçãos que têm chegado até você, vêm, meus amados, do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, então isso significa que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, tem plantado um jardim. Quando nós falamos, meus amados, um jardim, estamos fazendo referência do jardim do Éden, onde o homem não havia feito nada e simplesmente o Pai introduziu, o Pai colocou ele em um jardim, meus amados, já com plantação, já com bênçãos manando, e ele não precisava fazer nada, ele entrou já colhendo. Isso, meus amados, acontece com quem tem aliança com Deus, amém? Aleluia, por isso que todos os dias eu declaro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás, amém? Eu reconheço o senhorio de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que o pão que eu como, as vestes que eu visto, meus amados, e toda provisão que chega até mim vem do Senhor. E eu quero caminhar debaixo dessa bênção eternamente. Eu não abro mão dessa bênção, amém? Serei eu dependente do Espírito Santo de Deus até o fim. E reconhecendo essas verdades, então, meus amados, automaticamente eu honro o meu Senhor com meus dízimos e com as minhas ofertas, voluntariamente por amor. Aleluia! Glória a Deus. Resumindo, nem todo mundo tem que dar o dízimo, por causa desse detalhe que eu expliquei. Amém? 6ª chave, honrando a Deus com as suas primícias e como calculá-la. Aleluia. Levítico 23, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizestes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Como calcular as suas primícias? Tem muitos filhos e filhas de Deus que têm um desejo de entregar a primícia, não sabe como funciona, não sabe como calcular. E vamos lá, meus amados, de uma forma bem simples, para que você venha entender. Na nossa cultura atual, já não tem muito a ver com a cultura da terra e com animais, como nos dias antigos. Porém, uma vez que fazemos parte de uma geração de cultura mensalista em seus recebimentos salariais, aconselhamos a ofertarmos como primícias o equivalente ao primeiro dia de trabalho do mês, dividindo-se o nosso salário em 30, entregando-o como primícias. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar e te orientar e dar o seu melhor, pois primícias, além de ser a primeira parte, e também apresentava o melhor para Deus. Aleluia. Amém, igreja? Então, a primícia nos tempos bíblicos, ela era tirada, meus amados, quando Israel fazia a sua primeira colheita. Então, a primeira parte, o melhor, eles pegavam e oferecia para Deus. Nos dias de hoje, onde nós já não mexemos com terra, somos salariados, temos um salário fixo, então nós pegamos o nosso mês, dividimos por 30 e pegamos a primeira parte e damos para Deus. Mas assim como eu finalizei aqui, meus amados, esse último detalhe, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar e te conduzir. Amém? Pois primícias não fala somente da primeira parte, mas fala do melhor. Amém? E que o Espírito Santo de Deus venha te guiar e te conduzir, levando você sempre a dar o teu melhor para Deus. Glória a Deus. Provérbios
3, versículo 9. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Glória a Deus. Romanos 11, versículo 11. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O apóstolo Paulo falando acerca de primícias. Aquele que libera a bênção traz a provisão. Tem um direito da melhor parte. É por isso que em uma mesa a melhor parte vai para o provedor, marido. Assim tem que ser para Deus. Você leva suas primícias, que é o seu melhor, e entrega ao seu sacerdote, que representa Deus na terra. Filipenses 4, versículo 18. Filipenses 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo fazendo menção das primícias que ele havia recebido. Aleluia. Não existe primícia sem sacerdote. Você entrega suas primícias ao sacerdote e ela sobe como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mateus 10, versículo 40. Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você recebe o seu sacerdote, você está recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Em sua vida, e aquele que coloca a mão em sua cabeça e te abençoa, é digno de ser abençoado com o melhor. Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem o instrui? O seu sacerdote, sua cobertura espiritual. 1 Timóteo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Glória a Deus. O presbítero aqui fala, o presbítero aqui era os apóstolos e pastores da época. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você honra a Deus com os teus bens, dinheiro, e isso é entregue aos sacerdotes. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primeiras partes de todos os seus ganhos. As suas ofertas falam mais que as suas palavras. Amém? Amados, aqui nós aprendemos acerca do poder, meus amados, das primícias, e nós também, meus amados, vimos que o Senhor Jesus constituiu apóstolos, pastores e ministros do Evangelho, os quais, meus amados, são estimados, são, meus amados, escolhidos e separados para receber as primícias do povo de Deus.
Então, aonde nós entregamos os nossos dízimos, as nossas primícias? Na mão do nosso sacerdote. Amém? Aquele que está nos cobrindo em oração, aqueles que são pais espirituais sobre as nossas vidas, aqueles que são aliançados conosco. Amém? Por que eu estou explicando esse detalhe, meus amados? Porque a oferta para o pobre, você automaticamente irá, meus amados, ajudar uma pessoa carente, ou que seja com um valor, ou que seja com uma cesta básica, ou com aquilo que o próprio Espírito de Deus ministrar em teu coração, segundo a necessidade daquela vida. Amém? É você que ministra, juntamente com a direção do Espírito Santo de Deus. Mas o dízimo, as primícias, já é diferente. Eu preciso, meus amados, trazer ao teu meu sacerdote. Aquele, meus amados, que está, meus amados, em cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Que seja o nosso pastor, que seja, né, o meu apóstolo, o meu profeta, que o Pai levantou sobre a minha vida. Amém? Existem muitas pessoas sem sabedoria que pega o teu dízimo e começa a ajudar pessoas carentes. Faz, meus amados, como o rei Saul. Amém? Não estávamos, amados, a ele incumbido a autoridade para sacrificar e apresentar ao Senhor sacrifícios. Isso era, meus amados, a função do profeta Samuel, ou que seja outro profeta se houvesse na época. Mas ele achou, meus amados, que ele como rei, ele poderia, meus amados, sacrificar, administrar aquilo que ele não foi constituído para ministrar. É o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes têm, meus amados, um dízimo abençoado, um valor superior, amém? Então ele fala o seguinte: não, eu vou dar aqui, falar aqui um valor simbólico aqui, só para vocês entenderem melhor, amém? Eu vou dar aqui R$1.000 aqui para o meu sacerdote, esses outros 4.000 aqui, eu vou ajudar a Constituição, eu vou ajudar as pessoas carentes, e assim ele começa a administrar. Isso está errado mediante a palavra do Senhor, amém? Não é eu, não é a minha cabeça, amém? É a palavra. Você quer caminhar debaixo da bênção do Senhor e fazermos a obra conforme o querer do Espírito de Deus, assim tocando no coração do Pai? Faça conforme Ele está te orientando na palavra do Senhor, amém? Então, dízimos e primícias nós entregamos na mão do nosso sacerdote, amém? Agora, a oferta de esmola, eu posso, meus amados, me prontificar. Diariamente eu sou parado num sinal, uma pessoa batendo no meu vidro, pedindo esmola. Outras vezes, meus amados, pessoas carentes que chegam até a mim, ou que alguma pessoa traz aquela situação até a mim: ó, apóstolo, fulano de tal está passando necessidade em casa, então nós vamos lá, realizamos oferta de esmola, ajudamos as pessoas carentes, amém? Mas o meu dízimo, as minhas primícias, vai para a mão da minha paternidade. E a minha paternidade libera a bênção sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós irmos aqui para a 7ª chave, eu quero que vocês confiram e vejam o que o Pai tem feito através da escola profética, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Há muitos testemunhos chegando até a nós, né? Nós gostaria aqui de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Pai tem feito através da escola profética, aqui conectado com vocês. Toda semana recebemos testemunho. Confira conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor, apóstolo, queria estar dando o meu testemunho, que na segunda-feira, no momento da oração, eu via fios de ouro entre a oração que o pastor fazia e a vida daquelas pessoas que estavam participando da oração. Eu via também pessoas sendo abençoadas através da oração. E também neste dia, a minha filha estava doente desde sexta-feira. Ela estava com febre. Na hora que o apóstolo falou para colocar a mão sobre a cabeça da pessoa que estava enferma, eu coloquei da minha filha. E naquele momento, para a glória de Deus, ela foi curada e não deu mais febre. Deus abençoe, fica com Deus. Glória a Deus, meus amados. Aleluia. Aleluia. Temos visto o sobrenatural, o extraordinário. Prestai atenção. Prestai atenção. Amados, existe um preço para o fluir da unção. Existe um preço, meus amados, para nós vermos os sinais, os prodígios e as maravilhas. E é algo simples, que se chama obediência.
Quando nós, meus amados, vivemos à luz da palavra, é por isso que nossos ensinos, meus amados, é totalmente baseado na palavra. O problema é que essa geração quer servir Jesus de qualquer maneira, do teu próprio jeito. Ei, do teu jeito você faz as coisas dentro da tua casa, mas diante do Senhor Jesus você faz conforme, meus amados, a palavra do Senhor. Quer tocar no coração do Espírito Santo de Deus? Esse é o preço. Obedeça a palavra. Talvez, meus amados, uma coisa e outra você não concorda, porque nós somos homens de duro coração e nós não entendemos, meus amados, o mover do Espírito Santo. A simplicidade que ele se move e opera. Ei, apenas deixa o Espírito Santo de Deus te guiar e te conduzir. Você não consegue resolver o problema de todo mundo, mas você, meus amados, tem a capacidade de obedecer o Espírito Santo. Amém? Então, mediante a luz da palavra, o Senhor se submeta. Viva, meus amados, realmente a luz da palavra. Ah, não, mas eu vejo um desejo no meu coração, esse desejo não está baseado na palavra, então não faça. Ah, não, mas eu tenho visto tantas pessoas carentes. Eu acho que o meu ministério é muito próspero, é muito rico, eu não preciso ajudar. Ei, faça conforme a palavra, só caso contrário você vai arrumar problema lá no dia de amanhã. Faça conforme a palavra do Senhor, é esse zelo que nós carregamos. Senhor, eu estou obedecendo a Tua palavra, Senhor, é isso que está em Tua palavra. As minhas ações e atitudes precisam estar pautadas na palavra. Automaticamente a bênção do Senhor vai emanar, e isso se aplica na manifestação da unção. Como que o céu se rasga mediante um homem, mediante uma mulher, de maneira que você, meus amados, ora e o Pai atende, de maneira que você clama e o extraordinário acontece. Isso porque, meus amados, homens e mulheres, amigos e amigas do Espírito Santo de Deus, eles tomam somente uma decisão de obedecer ao Espírito Santo. E quando nós falamos de obedecer ao Espírito Santo de Deus, estamos falando de obedecer a palavra. Amém? Simples assim. Eu quero servir e honrar a Jesus, não da minha maneira, mas mediante a luz da palavra do Senhor. Amém? E isso te dá crédito diante do Senhor. Eu quero que vocês também assistam e confiram o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. Por onde quer que o Pai tem nos enviado, por onde quer que o Pai tem nos mandado, temos visto o extraordinário. Temos visto o extraordinário de Deus. Amém? Eu quero que vocês assistam agora mais uma viagem missionária para a honra e glória do Senhor Jesus. Que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do teu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam as pernas, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Meu querido, dor nas costas. Eu disse, eu não posso voltar para casa com essa dor. Aí eu senti, fui tocado e já desapareceu a dor. As dores nas costas desapareceu? Desapareceu. Você já procurou e não achou ela? Não. E nunca mais vai achar, porque Cristo te curou. Deus aplaudiu Jesus. O problema é que muitas vezes nós queremos ser apenas
ouvinte da palavra de Cristo. Ei, você ser apenas ouvinte não muda a tua vida, mas se você for praticante das verdades de Cristo, isso transforma a tua história. O que você tinha? Eu vim até com propósito hoje. Eu vim até em jejum da igreja, porque eu falei: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me cura hoje. Porque eu tenho muitos problemas, eu tenho malaltia. A hora que eu peguei aqui, eu não estou vendo nenhum manto branco. Nenhum. Eu não estou vendo nenhum manto branco aqui. Só que eu entendi um manto branco em cima de mim que eu vi. Eu tinha muita dor nessa perna. Cara, nossa, não sei se eu tenho mais, pois eu vou ver. Não tenho mais, ó. Nenhum. Desapareceu a enfermidade? Eu tenho fibromialgia. Eu estava com uma dor na paleia que estendia para cá assim. E domingo passado eu não consegui vir na igreja por causa dessa dor. Eu fiquei a semana inteira assim. Após a oração, desapareceu tudo? Na hora que eu caí aqui, eu senti um pano branco em cima de mim. E só que eu não estou vendo nenhum pano branco aqui. O manto branco cobriu ela debaixo da unção. Desapareceu as enfermidades, sumiu as dores. Cristo está aqui. Ela está chorando de alegria, igreja, emocionada. Ei, assim como Jesus tem curado essa vida preciosa, Ele pode te sarar, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Apenas crê em Jesus Cristo. Se você vier até mim e me perguntar, homem de Deus, como que eu faço para ter acesso à santidade de Cristo? Como que eu faço para ter acesso ao poder do Espírito Santo? E a resposta seria a seguinte: arrependimento. E é muito pouco pregado, meus amados, nos dias de hoje acerca do arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento também, meus amados, ela significa mudança de pensamento, mudança de direção. Aqui na cidade de Birigui, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda bem forte Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Somente a Ele. Somente a Ele. E somente Ele é digno de toda a honra.
humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração. Você foi chamado para ser amigo do Espírito Santo, amiga do Espírito Santo. Por isso, meus amados, o Pai está aqui, através da minha humilde vida, te convidando. Meu filho, minha filha, ande comigo, esteja comigo, se submeta a mim, aleluia, que a tua vida, meus amados, seja um sacrifício para o Pai. Uma certa vez eu fiz uma oração e eu dizia para o Pai: Pai, eu não tenho nada para te oferecer a não ser a minha própria vida. Aleluia! E a minha vida eu entrego a Ti. A minha vida eu coloco diante de Ti. Deixa Ele te guiar e te conduzir. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Sétima chave. Aleluia, sétima chave. Não existe rei sem sacerdote, mas existe sacerdote sem rei. Aleluia. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias abrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangir-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já
tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja um capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Quero falar algo muito forte, e isso tem que ser implantado no coração dos filhos e filhas de Deus. Presta atenção, famintos e sedentos. Abraão tinha ganhado riquezas de 9 reis. Melquisedeque era um rei, mas também era um sacerdote. E Abraão, reconhecendo que ele era maior do que ele, então deu o dízimo a Melquisedeque. Não existe rei sem sacerdote, mas existe sacerdote sem rei. Abraão era mais rico do que Melquisedeque, mas reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele em autoridade, e então entrega a ele o dízimo. Isso, meus amados, é muito importante vocês guardarem no coração, amém? Muitas vezes empresários, muitas vezes pessoas ricas se acham grandes demais. E esquece, meus amados, que existe um sacerdote que carrega uma autoridade superior. Abraão era um homem próspero e rico, mas reconheceu que Melquisedeque era maior. Não que Melquisedeque era mais rico, mas havia uma autoridade sobre a vida do sacerdote. Havia uma unção, e Abraão, meus amados, enxergou aquela unção. Então Abraão se submete ao senhorio de Melquisedeque, para, meus amados, ser abençoado por Melquisedeque. Aleluia. Hebreus 7, versículo 1. Olha que glorioso, meus amados. Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Amém? E diz, meus amados, os sábios, que esse Melquisedeque era uma teofania da própria pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! O qual, meus amados, Abraão se submete em um tempo que a lei ainda não havia sido constituída. E ele traz, meus amados, o dízimo até os pés de Melquisedeque, reconhecendo assim o sacerdócio de Melquisedeque sobre a vida dele, o qual estendeu as mãos e abençoou Abraão. E ali Abraão recebeu, meus amados, a bênção do Senhor, o senhorio do Senhor, que levou ele muito mais além. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Melquisedeque era maior do que Abraão, e ele abençoa Abraão como sacerdote em sua vida. Ser rei não te faz maior do que o seu sacerdote. Saul era rei, mas não podia ter oferecido o holocausto e foi rejeitado diante de Deus. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor
teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reinado. Isso foi um pecado chamado, meus amados, rebelião. E Deus não aceita isto, esse tipo de pecado. Amém? Então, a autoridade, a soberba havia subido pela cabeça de Saul e o Espírito Santo de Deus, meus amados, reprovou aquelas atitudes. Aleluia. Há muitos empresários que têm se rebelado contra Deus, abrindo igrejas e manipulando os pastores para fazer da forma deles. É por isso que eles estão falindo. Cuidado, você que é empresário, você que é próspero, rico, amém? Se submeta à tua autoridade, faça a obra de Deus, mas faça conforme a bênção do teu sacerdote, para que, meus amados, da parte do Senhor não venha uma sentença sobre a tua vida. Há muitos empresários falindo nos dias de hoje, porque estão caminhando fora da bênção. Amém? Aleluia. Cuidado, você que tem um dízimo grande e acha que você sabe fazer melhor do que o seu pastor, acha que ele está demorando e sempre quer pegar a direção. Cuidado, pois foi isso que levou o rei Saul a cair. Você que quer administrar o seu dízimo pelo fato dele ser grande, dá um pouquinho aqui, outro ali, e acha que estar debaixo da bênção, estar fora da bênção de Deus, né? Mais uma vez, não são as minhas palavras, mas a palavra do Senhor Jesus. Então, meus amados, caminhe mediante a luz da palavra do Senhor. E certamente que se você caminha mediante a luz da palavra do Senhor, você terá a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, em nome de Jesus. Você pode ter mais dinheiro, mas a bênção vem do sacerdote. Amém? É do sacerdote que emana a bênção. E a palavra do Senhor diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Preste atenção nisso. Agora não existe propósito de Deus sem um sacerdote. Enquanto Abraão não encontrou um sacerdote que liberou a bênção sobre ele, ele não prosperou. As promessas não haviam se cumprido, mas após a bênção do sacerdote, tudo mudou em sua vida. Deus escolhe um sacerdote, apóstolo, e dar para ele um povo, filhos espirituais. E vocês passam a estar debaixo da bênção do sacerdote, abraçando o propósito que Deus deu para ele, pois você passa a ser um pilar para construir esse propósito. Automaticamente você é abençoado em seus propósitos pessoal, para que você cumpra o propósito que Deus deu seu sacerdote. Não é você que abençoa pastores e apóstolos, é os pastores e apóstolos que abençoam, pois a bênção vem do sacerdote para você. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, igreja. É do teu profeta, é do teu apóstolo, é do teu pastor, do teu sacerdote que emana a bênção para você, para a tua casa, para as tuas finanças. Amados, eu quero nesse exato momento orar e abençoar a tua vida. Eu quero parar por aqui porque o estudo é muito longo e nós vamos dar continuidade na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Eu dou um conselho a todos vocês que, se necessário, volte a esta aula, reveja os versículos, as referências bíblicas, para que assim você possa comer e se alimentar mais e mais da palavra do Senhor. E grave, meus amados, esse princípio em teu coração. Não é você que abençoa o teu sacerdote, não é você que, meus amados, abençoa o teu apóstolo, ou que seja pastor, mas sim os pastores
apóstolos, profetas e ministros que te abençoam. Deus escolheu os apóstolos, profetas e pastores, e o Pai libera a bênção sobre eles e deles para o povo. Amém? Viva mediante a luz da palavra do Senhor. Respalde a tua vida mediante a luz da palavra do Senhor. Grande será as tuas colheitas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse exato momento orar pela vida dos famintos, sedentos, cada vida preciosa que está aqui conectado conosco. Amém? Também estarei orando por milagres, por curas. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Entregue, meus amados, a tua vida ao Senhor. Gere fome, gere sede em teu coração. Haverá uma liberação, meus amados, de uma unção extraordinária. Pessoas aqui serão tocadas, enfermos serão curados. Você crer. Aleluia. Glória a Deus. Crer no Senhor vosso Deus estareis seguros, diz o Senhor. Crede em vossos profetas e prosperareis. Pai, em nome de Jesus, entramos, Pai, Senhor, em Tua presença, meu Pai. E pedimos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, aonde houver um faminto, um sedento conectado conosco, através, meu Pai, Senhor, desta aula, através desta live, amigo Espírito Santo, pegue, meu Pai, Senhor, da unção, Pai, a qual o Senhor assim tem nos confiado, e transfira, meu Pai, para os famintos e sedentos, Pai, nesse exato momento, a vida gerando fome, a vida, meu Pai, Senhor, gerando sede pela Tua presença, doce amigo Espírito Santo. Que haja, meu Pai, Senhor, uma impartição, que haja uma transferência, que haja, meu Pai, Senhor, uma liberação dos dons espirituais aonde os Teus filhos e filhas estiverem. Oh, que venha o Teu poder, meu Pai, que venha a Tua glória. E que essa vida preciosa possa usufruir, meu Pai, de porção dobrada. Em nome de Jesus, toque Espírito Santo. Toque Espírito Santo. Toque Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam cheios. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Oh, mas, meu Pai. Em nome de Jesus, libere mais, amigo Espírito Santo. Precioso amigo Espírito Santo, libere mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os famintos e sedentos sejam cheios, tomados pela Tua glória, tomados pelo Teu poder, meu Pai. Abençoamos, meu Pai, Senhor, também, cada vida que está aqui conectado conosco, meu Pai, essa vida preciosa que está buscando a cura, a sanidade, meu Pai, se encontra enfermo, doente, eu oro pela liberação de milagres. Eu oro, meu Pai, pela cura dos enfermos e doentes, amigo Espírito Santo. Libere, meu Pai, a unção de cura, meu Pai, a sanidade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu repreendo todo espírito da enfermidade, da aflição, que caia por terra, que seja destruído, que seja lançado por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, seja curado, seja livre, ossos, nervos, tendões, volte ao teu devido lugar, colunas te alinhem, caroço desapareça, dores desapareça, em nome de Jesus. Agora seja livre de toda enfermidade, seja livre de toda doença, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam obrigado, Senhor Jesus. Faça o que você não podia fazer, e você irá descobrir que o Senhor Jesus te curou, que o Senhor Jesus te sarou, em nome de Jesus. Você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, deixa aqui nos comentários o teu testemunho, amém? O meu WhatsApp também estará passando aqui na tela. Mande para mim o teu testemunho em um áudio resumido, para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Uma vez mais, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreve no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos, amém? Toda segunda-feira estaremos aqui conectados com vocês. Havendo, meus amados, alguma notícia importante, estarei comunicando também com vocês, amém? E vai ser glorioso. Semana que vem vamos dar continuidade e finalizar esta aula acerca das riquezas do reino. E estaremos, meus amados, aqui em nossas aulas, ensinando acerca da unção, dos dons espirituais,
como acessar a unção, como ministrar a unção, meus amados, como orar por cura, como orar por milagres, esteja conectado conosco, amém? O Pai irá trazer a você um crescimento espiritual extraordinário, em nome de Jesus. Já de agora eu agradeço uma vez mais pela presença, pela participação de todos vocês e compartilhe com todos esta aula, as demais aulas, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe e prospere grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.